Atenção, minha amiga dona de casa, olha, presta atenção nessas informações que a gente vai trazer para vocês agora. Até porque a gente sabe que as mulheres, né, que acabam indo mais para a cozinha, né, Caio? Cozinhando, utilizando farinha de trigo para fazer aquele bolo, para fazer aquele macarrão, para que mais? Pãozinho também, né? Um pãozinho assim da hora. Aquele doce diferente. É. Deu uns doces bons aqui na minha cabeça, mas eu nem vou falar porque é horário de almoço. O pessoal lá em casa vai começar... A gente vai se empolgar aqui, vamos ficar com fome, hein? Vai. Mas olha, gente, o fato é, o trigo atingiu nesta semana o maior valor nos últimos 14 anos, Caio. Isso preocupa, porque a gente utiliza muito trigo, como nós dissemos aqui. Foi uma alta de 4,9% em bolsas internacionais. E entre os motivos, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E em um moinho aqui de Assis, da região de Assis, aliás, minha cidade, o empresário afirmou que ainda não fez o repasse de preços. Está no aguardo de como vai se desenrolar o conflito. Porém, a gente já está se preparando. Acompanhe. O pãozinho nosso de cada dia vai ficar mais caro. O motivo é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Juntos, os países em guerra produzem 30% do trigo no mundo. Na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, o preço do produto atingiu o maior valor em 14 anos. Segundo este dono de moinho, a perspectiva de queda nos estoques levou uma corrida pelo trigo. No mundo dos negócios vive-se muito de expectativa. Então, quem está no mercado hoje, principalmente nesse mercado de commodities, ele trabalha com algumas coisas. Por exemplo, a disponibilidade de estoques e a expectativa de produção para fazer a reposição desses estoques. Quando essa expectativa ela é ferida por algum movimento climático, social ou coisa assim, esse mercado se movimenta. O bushel de trigo, uma medida internacional equivalente a 27,21 quilos, foi cotado a $9,32. O Brasil importa metade do trigo que consome, o equivalente a 7 milhões de toneladas por ano. O principal fornecedor externo é a Argentina. O preço do trigo já aumentou para o consumidor final e deve continuar essa escalada nas próximas semanas. A situação pode piorar ainda mais se a Rússia não conseguir escoar os fertilizantes tão necessários para o plantio do trigo aqui no Brasil. Plantio que começa agora, em meados do mês de março. Na medida que existe a dúvida, e existe também o efeito comentário, né? Porque por mais informações que tenhamos no mundo dos negócios hoje, ainda é difícil de você ter certeza de que o estoque em tal lugar é o que está sendo anunciado mesmo ou não. O trigo, como o feijão e o arroz, constitui a base da alimentação do brasileiro. Um aumento agora vai ter impacto direto na vida das famílias, já atingidas por causa da pandemia. Ai, 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 hein? A gente já fica preocupado com uma informação como essa, porque querendo ou não, faz parte aí do dia a dia do brasileiro consumir farinha, gente. A gente consome farinha em muitos dos nossos pratos, da nossa culinária, né? E aí, é claro, fica essa expectativa, infelizmente, de um aumento, já que o Brasil acaba tendo que importar metade da nossa farinha consumida aqui no Brasil, vem de fora. E principalmente aí dessas regiões que estão envolvidas nesse conflito. Como é que vai ficar o nosso pãozinho, hein, de cada dia? Vai ficar mais caro, será? Caio Serrinoli. Mas por que a gente está falando de aumento no valor do trigo, né, no valor do pãozinho, das massas e dos derivados? Como você disse, Ana Paula, e a gente viu na reportagem, o Brasil até produz trigo, mas não produz uma quantidade suficiente, então importa praticamente a metade. A gente tem como grande parceiro nessa importação, né, que é a Argentina, que exporta bastante aqui para o país, só que quando um produto ele é globalizado, tudo influencia. E a Ucrânia é a 7ª produtora de trigo mundial. Então, muito do trigo que é consumido no mundo, inclusive que chega aqui no Brasil, é produzido na Ucrânia. E com esse momento de invasão, né, pela Rússia, a produção ela não continua.
Não dá, não existe. É um momento de guerra, né? A população ucraniana, ela está ali sob atenção. E mesmo que tivesse a produção ainda acontecendo, o escoamento disso aí, quer dizer, uma situação, não dá, não existe. Então, ainda houve já aumento, mas os estoques, eles ainda estão suprindo certa necessidade. Mas daqui a pouquinho, países que consomem mais até da Ucrânia vão começar a buscar em outros locais. E aí começa aquela questão da oferta e da procura. É aí que a coisa E vai lá em aí cima, vai lá né, em o cima, preço. aumenta o preço. Quando começa a faltar o produto no mercado e muita gente interessada, quem tem o produto armazenado e estocado vai jogar o preço lá em cima. E vende para quem pagar mais. É uma reação em cadeia, né? O que Exatamente. ocorre. Mesmo a gente achando que está afetando apenas um pedacinho do mundo, né? Ah, está lá longe, não vai chegar até nós. Chega sim, de uma forma ou de outra, a gente sente os efeitos da guerra, Sim. onde todos perdem. E Ah, além, é uma perda e além pra de todos. tudo isso, né, influencia outras coisas também, porque aí entra transporte, entra o aumento do valor do petróleo, que influencia também no preço de frete, do combustível. Depois. Então, tudo acaba influenciando no valor final de produtos. Nesse caso, o trigo, que é muito consumido no Brasil, a nossa culinária, ela utiliza muito trigo, a gente em muitos pratos, em muita coisa a gente tem o trigo, e principalmente no pãozinho, né, que é sagrado ali de todos os dias para praticamente todo brasileiro. Então, não tem jeito, a gente vai ter que fazer os novos cálculos ali se a gente quiser continuar comendo aquele pãozinho. Vai influenciar sim para quem tem isso no estoque, para quem vai vender, para quem precisa da farinha para produzir, e aí quem paga sempre no final é o consumidor. E a gente vai ter que usar então a criatividade daqui para frente até que essa situação se resolva, né? Começar a inserir outras farinhas aí na nossa alimentação. Vamos ter que usar essa criatividade do bom brasileiro, viu, Caio? Vai ser o jeito. Ou fazer regime. Ou fazer regime. Ou fazer regime. Oportunidade.